Boa tarde, eu sou o Fábio Rodrigues Gomes, sou juiz auxiliar da Escola Judicial do TRT da Primeira Região e eu hoje estou apresentando aqui o nosso programa Leituras Teóricas. O nosso convidado é o juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto. Platão é juiz titular de vara no TRT da 18ª Região, em Goiás, e atualmente ele ocupa o cargo de juiz auxiliar da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, a ENAMAT, junto ao TST. Na sua vida acadêmica, Platão é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sendo também professor adjunto de Direito Processual do Trabalho e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás. E Platão também tem diversos livros, artigos, como, por exemplo, o livro Transformações do Direito do Trabalho no Brasil, Reflexões sobre os Desafios do Tempo Presente, organizado por ele em 2020. Mas no dia de hoje, nós vamos conversar sobre a sua obra, lançada em 2021, sobre controle de convencionalidade em matéria trabalhista, lançado pela editora Venturoli. E será um enorme prazer a gente poder bater esse papo aqui. Seja muito bem-vindo, Platão. E para a gente começar aqui, abordando o tema principal do seu livro, eu te pergunto, qual é a diferença, se você pode explicar qual é a diferença entre o controle de convencionalidade e aquele outro que todo mundo conhece, que é o controle de constitucionalidade? Olá, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria participar dessa entrevista da Jude1. Quero cumprimentar todas e todos que nos assistem. Também agradecer a você, a toda a equipe da Jude1, a toda a direção, especialmente na pessoa do desembargador Leonardo Pacheco. E é sempre uma satisfação poder dialogar com o Jude1, com aqueles que fazem parte dessa instituição e com todos aqueles que se interessam sobre esses temas do direito. Pois bem, Fábio, como disse, escrevi um livro sobre controle de convencionalidade e antes de responder a questão, queria historiar um pouquinho para falar sobre o nascimento desse livro, sobre qual a história até chegar a esta obra. Em 2019, eu fui convidado pelo ministro Luiz Felipe, que era então diretor da ENAMAT, para elaborar o conteúdo de um curso sobre controle de convencionalidade para os magistrados trabalhistas. E assim eu fiz, elaborei um material didático e, a partir dele, foi elaborado um livro mais amplo que poderia ser aplicado, lido e visto por todos os operadores do direito. Então, essa obra ela tem esse contexto, ela surge em 2021, como você disse, e tem essa ideia de lançar luzes sobre esse ponto do controle de convencionalidade. E agora, em 2022, esse tema vem à baila de uma forma muito mais realçada, em razão da recomendação 123 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta todos os juízes brasileiros a realizarem um controle de convencionalidade. Por isso que essa formação, esse estudo do controle de convencionalidade agora se torna mais importante em razão dessa orientação. Esse compromisso ele já havia antes, mas agora há uma recomendação específica, expressa do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido. Então, Fábio, doutor Fábio, eu gostaria de fazer a distinção dentro desse cenário, também trazendo um pouco da história do controle de convencionalidade no Brasil e relacionando com o controle de constitucionalidade, porque no Brasil o controle de convencionalidade nasce com mais força a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso da prisão depositária infiel, em que o Supremo adotou uma posição
né, de que os tratados internacionais teriam status de supralegalidade. E aí, isso mostra que o controle de convencionalidade é algo bastante recente, né? Ou seja, eu me formei na Federal de Minas Gerais em 1998, na época, não estudei controle de convencionalidade, e o próprio controle de constitucionalidade, né, na época, era um pouco incipiente, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, numa palestra que assisti há alguns dias atrás, ele dizia que até a Constituição de 88, o direito constitucional era pouco observado, né? Era pouco tratado, não havia um cuidado, grandes professores, grandes doutrinas, e a partir da Constituição de 88 é que que a Constituição, o direito constitucional, passa a ter um lugar especial dentro do ambiente jurídico. E o controle de convencionalidade também ele só passa a ter realmente importância, ser mencionado a partir dessa decisão do Supremo no Brasil, mas enquanto o controle de constitucionalidade, né, ele surge, de certa forma, lá naquela decisão do Marbury versus Madison, em 1803, né, o controle de convencionalidade só nasce em 1975, com uma decisão do Conselho Constitucional francês. Ou seja, em âmbito global, o controle de convencionalidade nasce em 1975, no sistema interamericano em 2006, com a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Almonacid, Arellano e outros versus Chile, e no Brasil, mais especificamente, em 2009, né, quando foi publicada a decisão tomada em 2008, no recurso extraordinário 466343 do Supremo Tribunal Federal. E quais as distinções, então, entre controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade? Primeiro que a origem das normas para a realização do controle de constitucionalidade vem do Parlamento brasileiro, né, do poder constituinte originário ou derivado, enquanto no controle de convencionalidade nós temos as normas oriundas dos sistemas regional e global de proteção dos direitos humanos. Nós temos outras distinções também. Quando se fala de um controle difuso, no caso do controle de constitucionalidade, nós temos um controle difuso que deve ser realizado pelos juízes internos, enquanto no controle de convencionalidade nós temos esse controle difuso realizado pelos juízes do sistema interno e do sistema interamericano de direitos humanos como um todo. Já o controle concentrado, no caso do controle de constitucionalidade, é realizado pelo Supremo Tribunal Federal e, no caso do controle de convencionalidade, esse controle ele é realizado pelo Supremo Tribunal Federal no caso das normas aprovadas com quórum qualificado, são só essas, na hipótese do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, são somente essas que importam, né, que possibilitam o controle concentrado, enquanto, no caso do controle de constitucionalidade, isso é mais amplo, e, em última instância, quem faz esse controle é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a última diferença que eu gostaria de ressaltar, que também é muito interessante, né, que no caso do controle de constitucionalidade, nós temos uma reserva de plenário, assim como está dito no artigo 97 da Constituição Federal de 88, na súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, enquanto no controle de convencionalidade das normas que são tidas como inconvencionais pelos tribunais em seus órgãos fracionários, não se exige essa reserva de plenário, salvo se tiver um status de emenda constitucional dessas normas, como aquelas aprovadas pelo parágrafo na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Ou seja, as normas internacionais, os tratados internacionais de direitos humanos, ratificados pelo Brasil e que estiverem em vigor
né, quando declarados inconvencionais, por um órgão, por uma turma do regional, por exemplo, né, por um relator, não passa por essa exigência da reserva de plenário, como se tem no controle de constitucionalidade. Então, são essas as diferenças, né? Existem outras também, mas, enfim, né, o controle de convencionalidade significa o quê? Né, verificar a compatibilidade das normas internas com os tratados internacionais de direitos humanos. Enquanto o controle de constitucionalidade, como todos sabem, né, essa verificação das nossas normas internas com a nossa Constituição brasileira. Pois então, Platão, eu também me formei em 98, né? Na minha época, Olha, a gente coincidência boa. estudava, Então, estudava Hans Kelsen na faculdade, né? Não exatamente. tinha, não tinha essa discussão nos bancos escolares. Então, eu queria, aproveitando a sua primeira resposta, explorar um pouquinho mais esse ponto, de perguntar como é que se compõe, né, os sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos e quais são os tribunais competentes para a realização desse controle de convencionalidade em âmbito internacional. Ótimo, Fábio. Então, o sistema global de proteção dos direitos humanos é composto pelos organismos internacionais, né, o mais importante deles, a Organização das Nações Unidas, né, e nós temos ainda a Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência da ONU, e tem uma composição muito interessante, que é a única agência que tem uma composição tripartite, em que participam representantes dos estados, trabalhadores e empregadores. Nas outras organizações, nós temos a participação dos Estados-membros. Desses organismos internacionais, da ONU, da OIT, saem normas que vão ser aplicadas em todo o planeta, né, dentro daqueles países que aderem, que são signatários das suas convenções. Enquanto os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos atualmente são três. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Costa Rica. Na época do meu doutorado, Fábio, eu tive a oportunidade de visitar esses órgãos, né? Eu visitei a Comissão Interamericana, visitei a Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá em Costa Rica, tive a oportunidade de estar lá até por 2 vezes. Numa delas, assisti a uma audiência pública, né? Na verdade, uma audiência de um processo, né, que era daquele caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Foi um caso em que o Brasil acabou sendo condenado, né, pela omissão no combate ao trabalho em condições análogas a de escravo. E o sistema interamericano, ele tem uma particularidade que se assemelha ao sistema africano de direitos humanos, né, e da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos, né, em que as petições, quando se acusa uma violação de direitos humanos, elas são direcionadas à comissão que faz uma análise desse caso, né, pode, né, propor um acordo e se fazer um acordo no âmbito da comissão, e somente naquelas situações em que a comissão entende que se deve continuar a investigação, a análise, é que se propõe o caso à Corte Interamericana. Esse sistema também ocorre de uma forma muito mais incipiente no sistema africano. Porém, o sistema europeu ele é diferente. Nós não temos uma comissão, já tivemos lá, mas hoje não temos, e nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos, que recebe diretamente as petições daqueles que se sentem violados em seus direitos humanos. Estive lá também em Estrasburgo, na França, na sede da Corte Europeia de Direitos Humanos, e lá se tem uma produção intensa, né? Lá é uma corte permanente, diferente das cortes americana e africana, em que os juízes são chamados ali para atuação e tem sessões periódicas. A Corte Europeia ela tem uma atividade constante, são milhares de processos ali, são várias provocações feitas
pelos europeus ou por aqueles que se sentem violados no âmbito dos seus direitos humanos naquelas regiões. Então, a atividade da Corte Europeia é muito intensa. E no âmbito desses sistemas, né, nós não temos ainda em atividade um sistema árabe e asiático. Há uma proposta de criação, mas nós temos apenas esses três: o interamericano, o africano e o europeu. E no âmbito do sistema interamericano, especificamente, nós temos a norma da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, que é a norma mais importante, digamos assim, dentro desse sistema, e já foi, né, utilizada tanto no caso da prisão do depositário infiel, como no caso das audiências de custódia. Então, vê-se que é uma norma bastante importante aplicada para essas cortes. E aí, quais são as cortes, então? No sistema regional americano, nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e no âmbito global, nós temos a Corte Internacional de Justiça, que fica em Haia, né, a famosa Corte de Haia, em que tem lá 15 juízes, um deles é o brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade, e nessa corte se discute apenas casos propostos pelos estados, em que se acusa a violação de tratados internacionais. Daí porque a Corte Internacional de Justiça, dentro do sistema global, tem uma atuação muito mais restrita, porque enquanto nas outras cortes dos sistemas regionais nós temos petições formuladas por cidadãos, né, a pessoa física ali, ela atua como sujeito de direito internacional nesse caso, enquanto na Corte Internacional de Justiça a provocação é feita exclusivamente por estados. E não há muita provocação, porque se teme o efeito bumerangue, né, Fábio? Quando alguém provoca, quando o Estado provoca o outro, pode haver a revanche, né? Pode haver uma vingança ali. Então, se pensa duas vezes antes de fazer essa provocação na Corte Internacional de Justiça. Esses bastidores são bem interessantes, né? Porque a vida real influenciando a teoria. E aí eu te pergunto, Exatamente. eu estava ouvindo você falando, e você falou do caso do depositário infiel, e isso me remete à questão de uma nova classificação que o Supremo Tribunal criou, né, da supralegalidade. E nós, na prática, né, no dia a dia forense, lidando com os processos, a gente lidou com, né, um problema enorme. A questão do depositário infiel, ele continua na Constituição, mas foi esvaziado legalmente, porque no meio do caminho entrou essa decisão do Supremo. Aí eu te pergunto, o que você achou dessa classificação? Você acha que ela criou mais confusão? Qual, em relação ao custo-benefício, qual é a sua avaliação? Fazendo-se a ressalva que aqui existe um viés pedagógico e a Lomã nos dá essa licença poética para fazer essa avaliação. Claro, perfeito. Aqui é a análise acadêmica, né, Exato. dessa questão. Bom, Fábio, só para ilustrar aí para aqueles que nos assistem, né, nós temos 4 posições, né, em relação a essa hierarquia dos tratados frente às normas internas. Nós tínhamos uma posição do Supremo Tribunal Federal, que entendia que havia equivalência entre os tratados internacionais e as normas infraconstitucionais. Essa era a posição adotada pelo Supremo antes da decisão do caso da prisão de depositário infiel. A segunda posição é aquela que foi adotada pelo Supremo, né, e eu vou comentá-la um pouco adiante. Tínhamos ainda uma terceira, defendida por Valério Mazzuoli, Cansado Trindade, hoje juiz da Corte de Haia, e Flávia Pelvezan, no sentido de que os tratados internacionais de direitos humanos teriam um status materialmente, né, um status de norma constitucional em seu sentido material. Isso fazendo uma interpretação do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E uma quarta posição, que era defendida por Celso Albuquerque de Mello, um professor de Direito Internacional, mas uma posição bem isolada de que
as normas internacionais estariam acima da Constituição. Bom, porque eu acho que foi razoável esse entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Melhor do que o anterior, né, de equivalência. Então, o Supremo trouxe aquela decisão dizendo que os tratados internacionais de direitos humanos teriam um status de supralegalidade, ou seja, estaria acima das normas infraconstitucionais, mas abaixo da Constituição. O que se garante com essa decisão é a soberania da nossa Constituição, se garante também a possibilidade de uma análise de antinomia das normas por um critério hierárquico, porque antes só era possível o afastamento de uma norma que fosse cronologicamente mais antiga e um tratado posterior derrogaria essa norma anterior por um critério cronológico. Hoje é possível fazer, né, é possível se declarar a inconvencionalidade de uma norma utilizando-se um critério hierárquico. Por isso, a meu ver, isso constitui uma evolução da jurisprudência e algo bem razoável. Aqueles que defendem, né, que dever-se-ia reconhecer a natureza, né, o status de emenda constitucional dos tratados, independentemente da qualificação, eu acho que essa posição ela esbarra no disposto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que diz que os tratados aprovados com quórum qualificado, né, nas duas casas, 3/5 e tal, eles teriam, esses tratados, então, teriam status de emenda constitucional. E a gente sabe, né, Fábio, que a lei não contém palavras inúteis. Se está fazendo essa distinção, é porque, né, o legislador ele queria fazer essa separação. Então, a posição do Supremo Tribunal Federal ela está em consonância com essa distinção que foi feita pela Constituição. Ou seja, os tratados internacionais aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, por 3/5 em cada uma delas, têm um status de emenda constitucional e essa é a posição adotada pelo Supremo. Aqueles que não foram aprovados com esse quórum qualificado, né, esses tratados teriam, então, um status de supralegalidade. Estaria acima das normas infraconstitucionais e abaixo da Constituição. Eu não acho que tenha havido aí uma confusão. Para mim, está de acordo com o que diz a Constituição, embora eu desejasse, né, gostaria muito que todos os tratados internacionais de direitos humanos tivessem essa condição, né, de equivalência, pelo menos no seu aspecto material, das normas constitucionais. Mas não me parece ter sido essa a decisão, né, tomada, a posição tomada pelo legislador, me parece razoável e pertinente a decisão também tomada pelo Supremo. Na minha opinião, Fábio, houve uma evolução. Tá? Nós tivemos uma possibilidade de uma interpretação muito mais acertada, em consonância com a Constituição, e isso foi reforçado agora com a recomendação 123 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça. Obrigado, Platão. Uma outra dúvida, assim, na verdade, é mais um esclarecimento, né? Que o controle de constitucionalidade isso é unânime, tanto que gerou a proposta do ministro Luiz Felipe, né? O seu trabalho acadêmico. Ele tem adquirido um protagonismo cada vez maior na seara trabalhista, né? Então, eu queria te pedir para elencar assim, quais são as principais normas internacionais da nossa área que você daria destaque. Assim. E, seguindo essa linha de raciocínio, você acredita que essas normas têm servido de parâmetro efetivo para o controle de convencionalidade na Justiça do Trabalho? Olha só, nós temos as convenções, né, da Organização Internacional do Trabalho, que, a meu ver, né, e os doutrinadores também entendem assim, são tratados internacionais de direitos humanos
e devem ser observados e respeitados pelos juízes internos. Todos os magistrados brasileiros, né, assumiram implicitamente aí um compromisso de respeitar essas normas em razão daquilo que foi assumido perante a sociedade internacional. Interessante observar, Fábio, que as normas internacionais elas trazem direitos mínimos. Quando uma convenção ela é tirada numa conferência internacional do trabalho, essa convenção ali, ela para se chegar a ela, tem que haver um consenso internacional. Muitas vezes tem que baixar o sarrafo para que todo mundo aceite, né, para que essa norma venha a ser aplicada no âmbito internacional. E há todo um debate, há toda uma discussão no âmbito da OIT. Né? Em primeiro lugar, se tem uma proposta de discutir um tema, no ano seguinte é que se tem a discussão daquele tema, precisa ser aprovado por 2/3, e tem toda uma aprovação especial, a norma tem que entrar em vigor no cenário internacional, depois em âmbito interno, e somente essa pode ser exigida. Né? Daí se faz aquela distinção entre hard laws e soft laws. Né? As hard laws são as convenções aprovadas no Brasil, né? No caso brasileiro, e as soft laws são aquelas recomendações, as declarações, resoluções que não têm essa força cogente. Pois bem, no âmbito trabalhista, o que nós temos? Né? Eu poderia dizer, claro que essa é uma opinião pessoal, assim, que nós teríamos uma norma internacional que hoje é das mais importantes, que é a Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da segurança e da saúde dos trabalhadores. Essa norma permite, por exemplo, um controle de convencionalidade no que se refere à greve ambiental, né, que está lá no artigo 13 da Convenção 155 da OIT, que seria incompatível com o disposto no artigo 7º da nossa lei de greve, a 7783 de 89, que diz que o contrato fica suspenso, o contrato de trabalho fica suspenso durante a greve. Né? Nós teríamos uma antinomia, e o que nós precisamos fazer? Sempre exercitar o diálogo das fontes. Então, qual é a norma que deve prevalecer dentro desse diálogo das fontes? A norma mais benéfica, observando-se o princípio pro homine, né, que no caso do direito trabalhista é o princípio, é a norma que favorece o trabalhador. Então, dentro desse diálogo das fontes, nós vamos observar, né, nós adotamos, né, o sistema monista, né, e Valério Mazzoli defende que deve ser o internacionalista dialógico, ou seja, verificando uma norma interna e uma internacional, nós vamos aplicar aquela que for mais benéfica. Além da Convenção 155 da OIT, eu diria que existem outras normas muito importantes, como aquelas convenções fundamentais da OIT. Aquilo que se chamou de trabalho decente contempla 4 objetivos estratégicos, que são a erradicação do trabalho forçado, a eliminação do trabalho infantil proibido, o fim da discriminação em matéria de emprego e ocupação e a liberdade sindical. Para cada ponto, nós temos 2 convenções, sobre trabalho forçado a 29 e a 105, sobre trabalho infantil a 138 e a 182, sobre discriminação a 100 e a 111, e sobre liberdade sindical 87 e a 98. Dessas 8 convenções fundamentais, apenas a Convenção de número 87 da OIT não foi ratificada pelo Brasil. E, por isso, ela não pode ser exigida, né, dentro do território brasileiro. E, nesse contexto, então, nós teríamos, né, as 7 convenções fundamentais aprovadas e em vigor no Brasil. A Convenção 155 da OIT. Outra convenção muito importante, a Convenção 103 da OIT, que trata de proteção à maternidade. Houve até uma decisão de uma juíza de Florianópolis que aplicou essa convenção para determinar a devolução dos descontos feitos por faltas
né, de uma mãe que tinha recentemente dado à luz, tinha acabado ali, pelo menos pelo que eu me lembro da situação, tinha pouco tempo depois do término da prorrogação da licença, e a Convenção 103 ela fala que se o filho estiver doente após a licença, é possível haver essa prorrogação, né, e o atendimento à criança nesse ponto. Além dessas, nós temos a Convenção 95, que trata da proteção ao salário. Então, são essas as convenções da OIT, a meu ver, que são as mais importantes. Para quem está começando, né, o estudo do controle de convencionalidade, eu sugeriria começar por essas. Mas nós temos algo hoje, né, Fábio, que facilita muito, que é o Decreto 10.088 de 2019, que consolidou todas as convenções da OIT aprovadas e em vigor no Brasil. Então, hoje nós temos só uma norma, o Decreto 10.088 de 2019, em que, nos seus anexos, trazem as convenções aprovadas e em vigor no Brasil. Isso facilita muito o estudo, facilita bastante a pesquisa, e aquele que deseja fazer esse controle de convencionalidade pode ir numa fonte só para saber o que pode aplicar no país. Isso é excelente, né? Porque eu estava pensando justamente isso, que é uma profusão de normas internacionais, né? Impressionante. Aí na área trabalhista, elas têm, como tem um órgão internacional com muita tradição, como é a OIT, então a tendência é que seja mais fácil você, né, conjugar um consenso para que elas sejam criadas, né? Aí eu te pergunto, Platão, de certa maneira, assim, continua como pano de fundo uma certa aresta, né? Uma certa possível antinomia entre essas normas internacionais e muitas vezes aquilo que o Congresso Nacional decide. E com base nisso, você sempre traz à tona aquela discussão em torno da soberania nacional. E eu te pergunto, você acha que a Justiça do Trabalho ela acabou, de certa maneira, assumindo a dianteira nessa discussão? Olha, nós temos uma tradição, né? Nós temos, acredito que uma sensibilidade maior, né? Porque aplicamos um direito social. Então, nós temos um olhar realmente diferenciado para normas internacionais. No entanto, eu não diria ainda que existe um protagonismo, porque, apesar de decisões isoladas, né, nós não tivemos ainda uma decisão paradigmática que pudesse dizer: olha, essa é a decisão da Justiça do Trabalho que realmente reconheceu o controle de convencionalidade. Isso poderia ter acontecido naquele caso da acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Havia uma decisão do ministro Cláudio Brandão, né, era uma decisão turmária, que deferia a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade e se referia às convenções 144 e 155 da OIT. Mas, depois a SDI, numa decisão apertada, 7 votos a 6, entendeu que não caberia, e depois, no julgamento do incidente de recurso de revista repetitivo, né, 239, lá em setembro de 2019, nós tivemos uma decisão que agora, né, é vinculante no sentido de que o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, ele foi recepcionado e não há, então, falar-se em inconstitucionalidade ou inconvencionalidade. Mas eu acredito que nós estamos caminhando para uma maior, né, assim, para se dar um valor maior ao controle de convencionalidade. Digo porque, neste caso, bateu na trave, digamos assim, né? Mas em outro nós temos alguns gols aí, né, em relação, por exemplo, à greve ambiental, né, a aplicação da Convenção 98 no que se refere a condutas antissindicais. Então, eu acho que a gente ainda está engatinhando, né, por ser um tema novo, porque não há tanto essa cultura ainda de uso das convenções, mas eu acredito que a gente está sendo estimulado. Essa recomendação do CNJ fará com que
os magistrados, em geral, e especialmente os trabalhistas, olhem com uma atenção maior às normas internacionais, e isso exige uma cultura, né? A gente precisa ter uma vivência disso. Da mesma forma que o controle de constitucionalidade ele foi crescendo, a Constituição foi ganhando uma força maior, né? Hoje se fala em direito constitucional do trabalho, em direito processual constitucionalizado. Acredito também que a Justiça do Trabalho fará de forma atenta e responsável esse controle de convencionalidade. Haja vista que hoje toda norma, para ser válida, precisa passar por esse duplo filtro da constitucionalidade e da convencionalidade. Mas isso é uma questão de tempo, de cultura, de dedicação, de formação. Por isso as escolas têm um papel fundamental, né? Judium, a Enamate, todas as escolas que compõem o sistema integrado de formação de magistrados do trabalho, também as escolas, né, que se dedicam à formação de servidores. Essas escolas têm um papel muito importante na difusão dessas normas internacionais, porque a gente não vai aplicar aquilo que a gente não conhece. E muitas vezes o juiz se vê desafiado porque há uma provocação, né? Eu me lembro a primeira vez que eu me vi desafiado a responder algo sobre uma convenção foi sobre a Convenção 132 da OIT, que acabou, que na súmula 171 o TST acabou, né, não sendo assim aplicada como se pretendia ser. Mas os magistrados eles são provocados, e quando são provocados, eles precisam dar respostas. Mas a ideia do controle de convencionalidade é mais do que isso, é se criar uma cultura, uma rotina, uma tradição de se fazer em todo e qualquer caso. E quando se faz um controle de convencionalidade, não significa, doutor Fábio, afastar a norma, né? Dizer em todo e qualquer caso, essa norma não vai ser aplicada porque se deve dar um efeito paralisante a ela. O controle de constitucionalidade deve ser feito em todos os casos para verificar se há compatibilidade ou não. Pode ser, então, positivo ou negativo. E isso é bom, porque faz com que a gente conheça cada vez mais e aplique as normas internacionais. Então, isso tudo depende de uma vivência, de uma bagagem, de uma musculatura que só vai se efetivar depois de um tempo. Estamos ainda engatinhando nesse processo, mas acredito que nos próximos anos chegaremos a um porto muito mais seguro e de maior relevância às normas internacionais do que se tem hoje. E aproveitando então esse contexto de pergunta, assim, a pandemia, de certa maneira, ela serviu como um elemento catalisador dessa utilização mais frequente do controle de convencionalidade? Nós não tivemos nenhuma norma assim, específica para a pandemia, porque não daria tempo, né, de haver a aprovação de uma convenção internacional que tratasse sobre essa questão, porque toda norma ela precisa de passar por uma conferência, ela necessita de entrar em vigor no âmbito internacional, no âmbito interno, ser aprovado pelo Congresso, ser ratificado pelo presidente, e nós não temos, né, não tivemos nenhuma norma específica. Mas o que a gente teve e que foi possível aplicar durante a pandemia? A Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho. Em alguns casos ela foi mencionada, em outros aplicada em detrimento de norma interna, mas nós não vimos durante a pandemia, até porque, né, tivemos um momento de restrição de direitos, de excepcionalidades, então muito daquilo que havia antes teve que muito daquilo que não se permitia antes teve que ser tolerado. Inclusive, numa declaração da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a Covid, nessa declaração foi dito que era possível restringir alguns direitos desde que houvesse, né, desde que fosse condizente com critérios objetivos, científicos, e que fosse razoável e limitado durante um tempo.
Então, vivemos, durante a pandemia, um período de restrições, de excepcionalidades, né? Por exemplo, a questão da redução do salário, da jornada, que somente era admitida por norma coletiva, como está na Constituição, muito teve que ser excepcionado. Então, por isso, não acredito que tenha havido um aumento significativo do controle de convencionalidade durante a pandemia. Mas, passando a pandemia, que a gente acredita que ela está acabando, eu acredito que o controle de convencionalidade vem com toda a força para se garantir com que esse retrocesso de direitos que foi admitido durante a pandemia, ele não permaneça, não subsista após a pandemia. Então, esse novo momento, né, que estamos atravessando, e acredito que passaremos em breve, exigirá bastante do magistrado brasileiro uma atenção para a Constituição e para os tratados internacionais de direitos humanos. Estamos na iminência, né? Eu espero, pelo menos, há uma campanha da bancada feminina, há uma defesa de alguns parlamentares para a ratificação da Convenção 190 da OIT, que trata de assédio. Então, é um momento de crescimento das relações internacionais. A gente acredita que essas normas, né, sejam aprovadas, e aí, dentro desse cenário, nós podemos ter um aumento do controle de convencionalidade com as normas que já estavam ratificadas e das normas que ainda podem entrar em vigor. Vivemos um período de stand-by, né, digamos assim, na pandemia, todos apreensivos, angustiados, e, de fato, na prática, não houve um controle de convencionalidade como poderia ser feito. Mas, passado isso, imaginamos que haverá. Platão, chegando para o fim, assim, é uma pergunta derradeira, eu queria saber o seguinte, a sua posição diante do cenário nacional, porque nós, do judiciário, percebemos muito mais à flor da pele, né, essa tensão institucional que acontece aqui no nosso país. Obviamente que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas assim, no nosso cenário nacional, ela é bem evidente, né? E é claro que são vários os fatores, né? Multifatorial, essa crise que de vez em quando aparece, surge na mídia, nos jornais. Mas você não acredita que esse uso mais frequente do controle de convencionalidade pode acarretar, como eu diria assim, jogar mais lenha na fogueira do ativismo judicial, que é uma crítica muito frequente que a sociedade, e às vezes até grandes veículos de imprensa fazem ao Poder Judiciário? Essa crítica do ativismo judicial se faz também quando se realiza o controle de constitucionalidade. Mas ela não pode se subsistir, né, primeiro porque está lá na Constituição, lá no parágrafo 2º, artigo 5º, que, né, os direitos expressos na Constituição não excluem outros constantes de tratados em que a República Federativa do Brasil seja parte. Segundo, porque nós temos tratados ratificados pelo Brasil em que assumimos diversos compromissos. O mais importante deles, diria, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, lá, pelo menos lá no artigo 27, diz que uma parte não pode invocar disposições internas para justificar o inadimplemento de um tratado. Também lá no artigo 26 está dito que as partes devem se comprometer a cumprir as obrigações assumidas de boa fé. Então, e além disso, né, em terceiro lugar, agora com a recomendação 123 de 2022 do CNJ. Então, nós não podemos falar em ativismo judicial. Aquele ativismo judicial, visto de forma depreciativa, a meu ver, ele não vale para o controle de convencionalidade, nem para o de constitucionalidade, que é feito de forma responsável. O que não se pode é banalizar o Instituto, é querer afastar qualquer norma porque
essa norma estaria assim, uma suspeita, digamos assim, de convencionalidade, de inconvencionalidade. Né? A gente tem que fazer aplicando parâmetros interpretativos que são sérios. A norma precisa estar em vigor, precisa ter força cogente, eu tenho que aplicar o princípio pro homine, tem que ver a convenção como um instrumento vivo, ou seja, analisada, interpretada dentro do contexto atual. E essa soberania que se diz do Estado, ela tem uma certa porosidade na medida em que o Estado brasileiro, no caso, ele assume obrigações perante a sociedade internacional. Então, essas obrigações, elas precisam ser cumpridas. Quando eu estou fazendo o controle de convencionalidade, eu não estou fazendo nada mais do que respeitar aqueles compromissos que foram assumidos. E se nós temos normas que fazem parte do nosso ordenamento, normas aprovadas, ratificadas, que estão em vigor e que devem ser aplicadas e respeitadas dentro de um diálogo das fontes, dentro de uma interpretação séria, né, valendo-se de normas autoexecutáveis que têm aplicabilidade no Brasil e considerando ainda que essas normas internacionais prevêem direitos mínimos, é o mínimo que se pode dar. Não é, nós estamos fazendo favor, nós não estamos indo além, nós estamos respeitando aquilo que é mínimo dentro de um patamar civilizatório que preserva a dignidade humana. Então, eu acho que o controle de convencionalidade jamais pode ser confundido com ativismo judicial no sentido depreciativo, desde que, obviamente, exercido com responsabilidade. Vou aqui citar um exemplo. Né? Se discutiu que a reforma trabalhista seria toda inconvencional, porque feriria as convenções 144 e 154 da OIT. Com todo respeito àqueles que pensam diferente, eu acredito até que existam inconvencionalidades e inconstitucionalidades dentro dos dispositivos da reforma trabalhista. O Supremo já reconheceu dois na DI 5766, né? Já tivemos outros, né? Eu acredito que haja inconstitucionalidade e inconvencionalidade no artigo 223G, parágrafo 1º, quando limita as indenizações a 50 vezes o último salário do ofendido. Acredito que haja ali inconstitucionalidade e inconvencionalidade, e é possível que o Supremo declare, até porque no caso da lei de imprensa entendeu inconstitucional a tarifação dos danos morais. Tudo isso deve ser feito com muita atenção. Então, assim, não acho que a reforma trabalhista seja toda ela inconvencional, porque lá na Convenção 144, quando está falando que deve haver consulta aos órgãos tripartites, é para normas internacionais do trabalho. Então, quando se faz uma defesa um pouco assodada, um pouco generalizada a respeito da inconvencionalidade de certas normas, isso pode gerar realmente uma reação. E essa reação pode ser negativa se a gente passa a banalizar. Agora, se feita de forma atenta, responsável, preservando os princípios constitucionais, preservando os parâmetros interpretativos adequados. Fazendo-se assim, eu não acredito que isso estimulará esse olhar negativo acerca dessa tarefa, e não acredito que haverá, por exemplo, efeito backlash das nossas decisões ou uma reação adversa da população. Não pode, claro, cair numa atitude irresponsável, de se fazer e de se afastar toda e qualquer norma por uma suposta ou aparente inconvencionalidade ou inconstitucionalidade. A partir da recomendação 123
de 2022. Para mim, já era uma obrigação, né, a obrigação de todo magistrado realizar esse controle em razão do compromisso assumido perante a sociedade internacional, mas o CNJ não quis avançar nesse ponto e disse apenas que é uma recomendação. Mas, para mim, é uma obrigação que deve ser feita em todo e qualquer caso em que há uma norma internacional, de forma primária, deve ser de ofício por cada magistrado e dentro desse controle difuso que deve haver em qualquer caso. Então, havendo uma norma internacional, seja ela emanada da OEA, da Organização dos Estados Americanos, da ONU, Organização das Nações Unidas, né? Nós temos os tratados aí que foram aprovados com quórum qualificado, no caso do racismo, das pessoas com deficiência, né? E no caso também das normas da OIT, ratificadas e em vigor no Brasil, nós somos obrigados. Isso, na minha opinião, o CNJ disse que há uma recomendação. Para mim, nós temos uma obrigação de realizar esse controle de convencionalidade em todo e qualquer caso, havendo uma norma internacional que trate do assunto. Seja para reconhecer a validade da norma interna, e aí, ok, né, nós vamos aplicar a norma interna em detrimento da norma internacional, né, sempre a mais benéfica, seja para afastar a norma interna, declarando-se um efeito paralisante, e aplicar uma norma internacional que seja mais vantajosa ao trabalhador brasileiro. Platão, muito obrigado. Adorei a nossa conversa. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também, né, eu indico e sugiro veementemente, com grande entusiasmo, o livro Controle de Convencionalidade em Matéria Trabalhista, do nosso colega Platão. Eu passo a você as palavras, as suas considerações finais para a nossa entrevista aqui. Fábio, agradeço muito a você, a toda a Ejude1, a todos que acompanharam, né, essa entrevista até agora. E eu espero, né, desejo de todo o coração que daqui a algum tempo nós tenhamos esse olhar e esse respeito às normas internacionais, de uma forma muito mais acurada, de uma forma mais simpática e respeitosa, e isso certamente tornará a nossa sociedade, dentro desse mundo globalizado, né, mais justa, mais solidária e mais fraterna. Então, hoje, né, estamos falando disso como se fosse algo novo. Acredito que amanhã será natural e esse controle seja feito com toda a responsabilidade, com toda a naturalidade, como deve ser feito. Muito obrigado, fico à disposição de todos e é uma alegria sempre contribuir para a Ejude1 e para todas as escolas do Brasil. Nós aqui que agradecemos e você que está nos assistindo também, muito obrigado e até o nosso próximo Leituras Teóricas. Um grande abraço.